Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E o vídeo de hoje vai ser aí um artesanato com latas, essas latas amassadas que tá bem na moda aí no artesanato. Então eu vou fazer uma aqui para você aprender. Então aqui eu estou utilizando uma lata de tinta velha. Aqui eu já tirei o fundo, então eu tiro o fundo, tiro a rebarba que vem na lateral da boca da lata. Se precisar, você vem com alicate e tira as pontinhas. Aqui eu já vou amassar a lata antes de pintar, então a gente vê bem aqui as laterais, é só amassar, é bem fácil. Aí, se necessário, vem também com a ajuda de um alicate para que essas extremidades fiquem mais próximas. E agora eu vou pintar aqui por dentro com uma tinta spray da cor dourada. Se você quiser, você pode passar um primer e vir com uma tinta PVA também, normalmente com pincel. Mas aqui para facilitar, então eu passei uma tinta spray. Pode ser também de qualquer cor, aqui eu utilizei a dourada. E para o lado de fora eu vou utilizar o primer da Glitter, como sempre. A Glitter também é parceira aqui do canal. Aí eu vou passar aqui 2 demãos de primer. Para pintar eu vou utilizar a tinta Off-White da Glitter também. Vou passar aqui umas 2 a 3 demãos até cobrir bem. E agora eu venho trabalhando com uma tinta também de outra cor, que eu vou utilizar o rosa antigo. Passo aqui algumas pinceladas em lugares distantes um do outro. Vou utilizar aqui essas cores porque vai conversar com o papel que eu vou usar para fazer a decupagem. E depois que eu coloco então essas pinceladas, eu venho com um rolinho para espalhar e ficar sem a marca do pincel. E vou usar também o verde musgo. Também pego um pouquinho, espalho aqui em alguns lugares. E depois eu venho com o rolinho fazendo a mesma coisa. Aí para voltar um pouquinho do branco, se eu achei que ficou muito forte os tons que eu usei, eu voltei um pouquinho aqui com o branco, espalhei mais um pouquinho, principalmente na parte onde eu vou fazer a decupagem. E agora é só aguardar secar. Aqui então minha lata ela já está seca. E agora eu vou trabalhar com esse papel da OPA. Eu vou deixar a referência desse papel aí no box de informação ali na lista do material. Vou tirar aqui essa figura e eu venho com um pincel e um pouquinho de água, vou fazendo aqui o contorno para tirar a figura. Lembrando, gente, quem não me segue lá na minha página no Facebook, se você não conhece, tem link aí da página para você dar uma passada lá, começar a me seguir. Tem bastante vídeos lá, tanto o meu como de outros artesãos também. Então, depois que eu passei o pincel, eu venho destacando a figura que eu vou utilizar. Venho aqui, posiciono, vejo se precisa tirar mais um pouquinho do papel. E agora eu venho com a cola para decupagem da Glitter também, passo aqui uma camada, posiciono o papel, depois eu venho com o plástico, coloco por cima, aliso bem para que ele fique bem colado, sem bolhas aqui no papel, e depois eu venho novamente com mais uma camada da cola, passo por cima da imagem.
Esse papel, ele logo que você faz isso, ele levanta algumas bolhas, mas logo em seguida, quando a gente vem com um secador, aqui no meu caso estou usando um soprador, ele volta no lugar e fica totalmente sem ruga. Aqui na lateral eu fiz 2 furinhos, que eu vou colocar uma alça. Antes de colocar a alça, eu vou fazer um esfumado com a tinta cor chocolate, um pincel pituá, vou esfumar aqui na boca da lata e embaixo também. Depois eu venho com a tinta verde musgo, também vou dando aqui uns esfumados em algumas regiões. Outro dia me perguntaram a diferença do esfumado e do sombreado. Eu costumo dizer que o esfumado a gente utiliza mais o pincel pituá para fazer igual eu fiz aqui, e o sombreado eu utilizo com o pincel chanfrado, porque ele vem de um modo mais marcante. Então, para mim, no meu conceito, a diferença é essa. Então, vocês viram que eu passei também um pouquinho do rosa antigo para esfumar. E agora, para o acabamento, eu venho com um verniz acrílico, pode ser brilhante ou fosco. Aqui no meu caso eu estou utilizando o fosco. Passo aqui uma camada em toda a lata, do lado de fora. Para o acabamento eu vou utilizar renda. Aqui a renda que eu tinha que combinava mais aqui com essa proposta é essa renda de um tom meio salmão, meio alaranjado, bem discreto. Eu vou fazer a colagem dela com a cola pano. Aí você utilize aí uma passamanaria, algum material que você acha que fique bem aí na sua lata, que vai combinar aqui com a proposta. Aí eu faço a colagem da rendinha embaixo e em cima. Antes de fazer em cima, eu venho com o arame. Esse é um arame galvanizado. Eu torci ele aqui numa caneta ou num lápis. E depois eu venho com essas bolinhas de madeira para fazer uma graça, dar um charme aqui. Coloco. E aí é só colocar aqui e amarrar nesses buraquinhos. Aqui então minha lata eu já coloquei a alça, fiz o acabamento com renda e amarrei esse fio de mini pérolas. E aí eu venho com um botão da cor lilás e aqui em cima eu amarro um pedacinho da renda. E aí eu coloco uma florzinha de tecido. E aí eu coloco aqui algumas flores artificiais para enfeitar. E aí tá a minha latinha estilo vintage, bem bonitinha. Você pode aí pendurar numa porta. Eu acho que fica um enfeite bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, é muito importante para o canal. Beijo e até a próxima.